Oi, meu nome é Nicole Musafir, eu sou autora da peça Quem é Você na Terapia? Eis a Questão, e eu vou contar um pouquinho como é que foi esse processo em pandemia, adaptações, como é que foi para fazer essa conexão e chegar nesse roteiro que vocês assistiram. Você lembra de como você teve a ideia para a peça? Não foi do nada, não. A gente estava mais de 6 meses estudando Shakespeare, né? Fazendo seminários internos, lendo, debatendo as peças. E aí a gente começou a discutir no grupo o que a gente queria fazer como projeto. E uma coisa que eu tinha muito claro na minha cabeça é que eu queria trazer 6 grandes personagens de diferentes peças de Shakespeare. Porque somos um grupo de 6 pessoas, né? Somos 3 homens e 3 mulheres. Então eu queria trazer personagens masculinos e femininos fortes e diferentes, então que tivessem questões e personalidades distintas, mas que eles pudessem se complementar de alguma forma, sabe? Que foi como eu cheguei na Julieta, Catarina, Lady Macbeth, Lear, Hamlet e Ricardo III. Aí eu fiquei pensando, em que situação que esses personagens estariam no mesmo lugar? E foi quando eu trouxe a sugestão da terapia para o grupo. Pessoas, seres humanos, angustiados, sem ter com quem resolver suas questões, juntos, numa terapia. Bom, aí levando essa ideia para o grupo, o pessoal trouxe um contraponto, que foi o contraponto maravilhoso, né? De como que a gente conseguiria saber o que esses personagens de Shakespeare diriam nessa situação. Ou seja, como escrever como Shakespeare, né? E aí que veio a ideia de trazer só as falas originais que esses personagens já usam nas suas peças originais. E ver se a gente conseguia criar uma peça com essa limitação, né? Ou ao mesmo tempo com essa imensidão de texto, porque é muita coisa. Eu lembro que uma época a gente até debateu, mas será que não vai ser ofensivo para os estudiosos de Shakespeare, para o renomado bardo? Mas o engraçado é saber que o Shakespeare também tinha esse costume, que isso era uma coisa comum no teatro elizabetano. Eu gosto muito de uma frase do dramaturgo Bernard Shaw, que ele fala assim: Shakespeare era um ótimo contador de histórias, contanto que alguém as tivesse contado primeiro. E isso é maravilhoso. Então, Romeu e Julieta, tão famosa peça, ela foi inspirada em um poema chamado The Tragical History of Romeo and Juliet. Assim como Hamlet, ele veio de um Hamlet anterior que se perdeu com o tempo. O que o Shakespeare fazia com muita maestreza era pegar uma ideia boa e torná-la melhor ainda. Então é pegar o final de Rei Lear, que era um final feliz, e enlouquecê-lo. E por aí vai. E aí tem um trecho que eu gostei muito de ler no livro do Bill Bryson, no Shakespeare, O Mundo é um Palco, que ele fala assim: um pouco mais perturbador para as sensibilidades modernas era o costume de Shakespeare de plagiar passagens inteiras de texto, quase palavra por palavra, de outras fontes e jogá-las em suas peças. Então, depois disso, eu acho difícil que Shakespeare esteja se revirando no túmulo e mais que ele esteja curioso para saber o que vai vir dessa ideia. Como foi a primeira experimentação de juntar e mesclar as frases das peças originais? Explica um pouco como foi o seu processo de montagem do texto. Esse processo de montagem do roteiro, ele foi um quebra-cabeça muito louco. Eu tinha todos os livros impressos das peças, eu gosto de livro impresso mesmo. Eu comprei uns marcadorezinhos coloridos e aí eu comecei a reler, né, peça por peça. Aí, inicialmente, eu estava procurando falas dos personagens que eles conseguissem expor de alguma forma clara e independente, né, as suas angústias e as suas questões. Porque a primeira cena que eu queria escrever era o início da terapia, então todo mundo explicando minimamente por que ele tá lá. E aí no desenvolver da peça, eu fui estruturando o que seria o tópico principal de cada personagem, a angústia principal que ele tá trazendo pra terapia. E qual ordem que eles iam vir e como que eles iam se entrelaçar, né? Isso foi tudo uma descoberta. E aí nisso eu fui me deparando com frases de personagens que tinham tudo a ver com a questão de outro personagem de outra peça. Então eu comecei a encontrar o Ricardo III, aquele cara que mata todo mundo, né, que quer chegar no poder, mas falando de amor, que tem tudo a ver com cenas que ele fala com a Julieta. O Lear, aquele rei poderoso, falando sobre razão existencial, que vem muito do encontro que ele tem com o Hamlet. Isso foi me chamando a atenção e me dando ideias, fazendo com que eu estivesse sempre montando uma cena já com ideias para a cena seguinte, porque você vai encontrando, né, coisas que você não estava procurando. E aí eu ia marcando com os marcadores coloridos, tinha uma cor para cada peça, uma palavra específica que me lembrasse aquele trecho, para depois eu ir atrás dessa parte para quando fosse o momento dela entrar na peça. Porque o que acontecia era que eu fazia sempre essa leitura da peça baseada em alguma coisa específica que eu estava procurando. Então, se a próxima cena é a cena do amor sobre a Julieta, então vamos procurar em cada uma dessas 6 peças o que eles falam sobre o amor, o que eles podem
dizer que expresse o que eles pensam sobre o assunto. Então, cada vez que eu começava uma nova cena, mesmo que eu já tivesse algumas frases separadas, eu tinha que reler todas as peças com esse intuito. Então, eu quero escrever agora sobre morte. Então, o que o Ricardo III fala nessa peça sobre a morte, sobre a visão dele? E aí eu começava a ler com essa visão. Foi só no final do roteiro, principalmente na revisão, que eu comecei a baixar alguns PDFs com traduções boas que eu gostava para procurar localizar palavras e trechos específicos. Mas por que eu não usei o PDF desde o início? Muito mais fácil. Mas é porque eu não sabia o que eu estava procurando. Eu tinha ideias em mente que podiam ser expressas de diversas formas. Eu podia querer falar de um assunto que eu posso usar várias palavras. E aí qual palavra que eu procuro? Não era um trecho específico que eu procurava. E muitas vezes a minha ideia vinha do que eu encontrava. Então, realmente, cada releitura, e aí não necessariamente da peça inteira, mas sim de todas as falas do personagem, era um novo campo aberto para descobertas. Você sempre foi confiante na sua ideia para a peça? Ou você chegou a ter dúvidas se ia funcionar? Olha, eu fiquei muito curiosa e ansiosa para começar a escrever quando eu tive a ideia. Eu queria saber se isso ia funcionar, né? E aí, quando eu escrevi o primeiro bloco, eu escrevi umas 15 páginas de uma vez e eu levei pro grupo pra gente ler junto. E foi uma leitura muito gostosa, muito divertida. Aí, a partir daí, foi um processo quase que viciante. Então, eram madrugadas, finais de semana, eu começava a escrever e não conseguia parar. E sem contar o fato de que eu estava curiosa para saber onde eu ia chegar, onde é que essa história ia terminar, a gente estava numa pandemia, né? Trancado em casa. Mas o que eu não sabia era se eu ia conseguir amarrar a peça inteira com essas limitações das falas. Se eu ia conseguir achar um final para a peça, se eu ia precisar de outro personagem de fora que tivesse a liberdade das palavras, como seria o caso de um terapeuta. Enfim, foi algo que a gente debateu, que eu confesso que eu não queria ter que usar esse recurso, mas que ele ficou lá do meu ladinho até o final, caso eu precisasse dele. E eu não precisei. Eu consegui amarrar tudo no final, mesmo que a estrutura da peça não contasse com uma linha clássica de início, meio, fim. Mas isso era uma proposta da peça em si. O quão exigente você foi com as adaptações do texto do Shakespeare? Quais foram as maiores limitações que o formato te trouxe? Eu fui bastante exigente do início ao fim. Eu acho que eu posso dizer que eu abria mão de tudo, menos disso. Eu não colocava um sim na peça, e isso é um exemplo verídico. Eu não colocava um sim na peça que a personagem não falava. Teve uma vez que eu fui atrás de um sim, eu não encontrei, e eu tive que achar outra forma dela responder. Então, sim, eu fui bastante exigente. Mas quanto às limitações, né, o que eu posso dizer? Uma limitação que eu encontrei, que eu achei até engraçada, era que eu queria que os personagens se apresentassem na terapia, né? Então você começa uma terapia, você diz seu nome, e eu achava que ia ser difícil encontrar os personagens falando os próprios nomes. Eu lembrava mais da Catarina, mas não dos outros. E aconteceu que eu só não encontrei a Lady Macbeth. Então ela é a única na peça, você pode reparar, ela é a única que não se apresenta, que não fala o seu nome. Mas a maior limitação mesmo que eu acho que eu senti como dramaturgia da peça era esses personagens não poderem falar mais abertamente sobre as suas angústias, explicar as suas histórias, né, o que aconteceu com eles. E isso variava de peça para peça. Se você pega o exemplo do Ricardo III e do Hamlet, eles são personagens que têm muitos monólogos, muitos solilóquios, né, que falam sobre eles, né, sozinhos, para a plateia. E não é o caso da Catarina, por exemplo. A Catarina, as falas dela, normalmente ela tá numa discussão com alguém, tá lá com o pai, com a irmã. Então era muito mais difícil eu conseguir expressar os sentimentos dela. Então, para isso, eu me via nessa necessidade de trazer as cenas de lembrança, como foi o caso da cena dela com o Petrúquio. Porque eram sentimentos que ela sentia que eu não tinha falas que transpareciam, né? Então eu precisei mostrar isso de outra forma, que foi o caso da lembrança. Na sua percepção, como o texto amadureceu durante os ensaios e revisões? Eu sempre tive um objetivo claro de facilitar a compreensão das falas de Shakespeare. Então, para isso, além de selecionar as falas com isso em mente, eu buscava pegar a tradução que eu achasse mais clara. E aí eu também procurava sinônimos para muitas palavras difíceis. Então você tem uma frase, por exemplo, da Lady Macbeth que ela fala: é um pensamento nécio dizer isso. Então esse nécio foi substituído por tolo. Então, assim, você está achando as frases difíceis ainda, mas teve muito trabalho para simplificar. E não tem certo ou errado, né? Porque o original é em inglês, então existem várias traduções. Mas mesmo preocupada com isso desde o início, esse trabalho ele foi amadurecendo muito com o tempo, com as leituras, com as revisões, e isso vai continuar enquanto a peça estiver viva. Porque o que acontecia era que eu lia com todo o grupo, né? E eles me traziam questões que eles não estavam conseguindo compreender, que às vezes estava só na minha cabeça ou estava só nas entrelinhas.
Ou até questões de, tipo, eu conectar frases que têm palavras em comum, mas não necessariamente um sentido completo. Então você tem o Ricardo III, fala alguma coisa com o espelho, a Catarina responde alguma coisa com o espelho, mas o diálogo em si não está conectado. Então todas essas amarrações, toda essa questão de tradução, de sinônimo e tal, foi essencial para o roteiro virar o que virou e para ele conseguir ter essa conexão. Você tem uma passagem favorita ou uma parte que acha que funciona especialmente bem? Única passagem favorita é difícil responder, mas tem um estilo de trecho que eu gosto muito, que é quando parece que um personagem tem uma fala que ele fala sobre outro personagem de outra peça, que parece que foi escrito pra isso. Então, deixa eu pensar, tem vários exemplos. Um exemplo que eu gosto muito é quando o Hamlet fala pro Ricardo III assim: isso acontece com indivíduos que, por nascerem com algum defeito natural do qual não são culpados, têm um temperamento exaltado e rompem as fronteiras da razão. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, porque o Ricardo nasceu com deficiência física e escuta essa frase de que isso acontece com quem nasce com defeito natural que não é culpado do Hamlet. Ou, por exemplo, quando a Julieta fala velhos pesados, sem assunto, pro Lear. Ou o Ricardo chama a Catarina de megera, que é a megera domada. O Lear chama o Hamlet de nobre filósofo. Então são momentos que parece que o Shakespeare escreveu essas frases para que esses personagens falassem um pro outro quando eles se conhecessem. E aqui estamos, eles se conhecendo nessa terapia. Você imagina a peça sendo muito diferente nos palcos, em comparação com o online? Eu imagino sim. Primeiro que a grande adaptação que foi feita é que a gente transformou essa terapia numa terapia online. Então os personagens, eles passaram a realmente estar na casa deles em uma tela de computador, falando numa terapia online de Zoom. Então aí já tiveram adaptações no próprio roteiro com essas interseções. Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Estão tão ofuscados? E também pegando de falas originais, né? Então muitas frases também que eram relacionadas ao fato deles estarem no mesmo ambiente, eu também tirei. Então, vou chamá-la de volta. Então, aí a gente assumiu que eles não estão no mesmo lugar e também fez essas mudanças. Outra grande mudança foi o final, que a gente julgou ser um final para os palcos e adaptou esse final para as telas. Mas, de uma forma geral, a peça mudou muito, porque inicialmente ela tinha 1h40, foi reduzida lá para ter por volta de 50 minutos para um formato online mais rápido, né, mais dinâmico. Mas a grande questão é que a gente não sabe, né, qual mudança vai ficar e qual mudança vai sair. Quais são as descobertas desse processo que a gente vai querer usar, né, que vão afetar o espetáculo presencial. Até porque tem muito feedback que a gente está ouvindo, muita coisa que a gente está descobrindo que com certeza a gente vai querer mudar ou adaptar ou aproveitar para o presencial, né? Mas o que eu posso garantir é que essa energia, assim, dos embates de Ricardo e Hamlet, olho no olho, Julieta e Catarina, pele na pele, essas loucuras da Lady Macbeth e do Lear presencialmente, lado a lado, isso explorado no palco vai ser outra coisa, né? O projeto ele foi adaptado devido a tudo que a gente está vivendo, foi sem dúvida uma experiência muito diferente, muito agregadora. Mas não mudou o fato que a gente sempre soube que a gente sempre falou, sempre assim, que foi uma peça feita pro palco. Então eu acredito sim que muita coisa vai surgir nos ensaios presenciais, muitas loucuras, muitas marcações, e que vai ser um processo muito diferente para os atores que vão estar lá, né, ensaiando, descobrindo coisas juntos e não cada um na sua casa, na sua telinha do computador, e para a plateia, né, que vai estar lá sentindo aquela energia perto dos atores, né, num teatro, que é uma energia completamente diferente. Bom, gente, foi um processo muito longo, muito gostoso, com muitos aprendizados, muitas trocas, muitos detalhes, e não tem como contar tudo aqui nessa entrevista, né? Então, qualquer dúvida que tiver ficado, qualquer coisa que você queira saber, escreve aqui nos comentários que eu respondo, que a gente responde, vai ser um prazer. E é isso, espero que eu tenha deixado um gostinho de quero mais para você ver a gente nos palcos.